Vamos lá, meus irmãos, começando a nossa gravação. Graça e paz. Amém. Amém. Boa noite, já oramos. Como é costume, nossas aulas são gravadas. Vamos dar início aqui à nossa quinta aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Hoje nós continuaremos falando sobre os profetas chamados menores e maiores. Então, nós estaremos hoje passeando nos livros textos. Depois eu também estarei gastando um tempo com vocês sobre os profetas menores e estaremos depois trabalhando hoje, querendo Deus, sobre 4 profetas. Mas antes, eu gostaria de ler um texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Quero ler o mesmo texto que na última aula nós lemos, na terça-feira, que é a cura da lepra de Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Quem achou, pode ler para nós. Disse ele à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém. Aqui é magnífico a postura dessa garotinha. Percebam que o texto bíblico fala que é uma menina, uma criança. Mas a mensagem do profeta tinha chegado àquela criança. E agora, olha que coisa fantástica, irmãos. Ela era uma criança capturada, levada como prisioneira pelo império, pelo reino da Síria, no caso. Estava agora trabalhando na casa do comandante Naamã, que era o general, e ela não vê com rancor. Quando ela vê que o general que a levou para lá está com lepra, o que ela podia fazer? Ela podia fazer o seguinte: ele está com lepra, bem feito, que morra com a lepra. Mas foi isso que ela fez? Não. O que nós entendemos aqui nesse gesto de fé dessa garotinha? Nós entendemos pelo menos algumas coisas. Uma primeira coisa, ela era uma criança, mas ela era convertida de verdade. Por que ela era convertida de verdade? Porque ela prega a palavra de Deus àquele que precisa, mesmo sendo o seu feitor, aquele que capturou ela. Ele fala para a esposa de Naamã. E ela não somente fala, mas ela dá até o endereço. Percebam que ela diz: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria. Lembra o reino dividido? Ela sabia do endereço, que ele era alguém importante na tribo do norte, tinha o endereço, que ele era valorizado e que ela possivelmente era uma das discípulas, mesmo como criança. Ela não vê Naamã, nem a sua senhora, nem o reino da Síria como seus opositores, mas ela vê eles como parte daqueles que precisam também da graça de Deus. E ela deixa uma porta aberta. Em outras palavras, o milagre vai acontecer na vida de Naamã. Deus vai usar o profeta, Deus vai registrar essa história usando um dia o próprio profeta Jeremias. O rei de Israel foi sacudido, foi abalado por causa da ousadia e da fé de uma menina. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Amém. Isso é fantástico. Amém, aleluia. Olha só, uma criança piedosa. Se uma criança piedosa pode fazer isso, o que Deus não fará aqui com um grupo de seminaristas, de obreiros, de pessoas disponíveis? Amém, meus irmãos? Amém. Que seja assim conosco, em nome de Jesus, e que seja assim com a nossa igreja, que possamos ser boca de Deus, pessoas que entendem os propósitos de Deus e que não vivem, eu diria, de forma míope ou vesga, ou quem sabe olhando só para o próprio umbigo. Porque se essa criança aqui fosse uma criança, eu diria, que não entendesse de Deus, desse Deus soberano que permite com que coisas estranhas acontecessem na nossa vida,
ela não seria o veículo de bênção para Naamã, para o rei da Síria, para muitos soldados da Síria e para a própria nação de Israel. Mas não, como eu disse, eu ouso e afirmo, ela foi uma servinha fiel, ousada, que foi boca de Deus. E aí fica uma pergunta, qual era o nome dela? O texto não registra. Não. Mas esse milagre acontece por causa dela. Podem ver que logo na sequência, Naamã vai até o rei da Síria, comunica a fala, e aqui a gente está estudando e vamos continuar aprendendo sobre a importância dos profetas. Lembram nas aulas passadas o profetismo, os profetas? Eles eram boca de Deus aonde? Na nação de Israel, tanto na tribo do norte, quanto na tribo do sul, quanto também nas outras nações. Lembram que naquele episódio que depois que Deus manda Elias para o Monte Horebe e depois ele vai para Damasco, Deus também logo na sequência diz para ele, olha, unja o rei de Israel, unja o rei da Síria e unja Eliseu como teu sucessor. O profeta, ele tinha essa atuação inclusive política, ele atuava em toda a nação de Israel e não só na nação de Israel, mas nas nações vizinhas. E hoje a gente vai estar fazendo um passeio aqui, trabalhando sobre alguns profetas que inclusive foram em outras nações, como por exemplo a nação assíria, no caso o profeta Jonas. Então, meus irmãos, a atitude dos profetas era ser boca de Deus na nação de Deus, mas também ser boca de Deus nas outras nações, até mesmo de forma política. É claro que aqui eles eram uma intervenção até na política, na economia do país. No entanto, percebam, eles não tomavam proveito da política ou da economia. Eles continuavam sendo fiéis a Deus. Porque lembra, na última aula nós comentamos sobre isso, que no episódio aqui o rei da Síria é comunicado por Naamã. Naamã então recebe uma carta do rei da Síria. Naamã vai até o rei de Israel, leva ali muitos donativos. O rei de Israel, ao ler a carta do rei da Síria, disse, mas eu por acaso, como eu poderei curar? Eu sou Deus por acaso, que eu tenho poder de curar um leproso? E aí, quando o próprio profeta Eliseu fica sabendo desse episódio, diz para ele, por que você está aí todo aflito, rasgando as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Olha que ousadia, né? Então, irmãos, eu louvo a Deus porque esse texto é maravilhoso. Já lemos o versículo 3? Vamos ler mais uma vez, por favor? O irmão ou a minha irmã pode ler para nós? Espera que eu leio aqui. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Lembrando Samaria porque é a norte. Samaria agora aqui, vocês guardem isso na memória de vocês. Israel, nesses dias do profeta Elias e Eliseu, quando falava Israel, estava se referindo à tribo do norte. Israel, nos dias de Josué, eram as 12 tribos. Nos dias de Saul, Israel eram as 12 tribos. Nos dias de Davi, as 12 tribos. Nos dias de Salomão, Israel eram as 12 tribos. Mas nos dias de Jeroboão e Roboão, houve a diferença. Então, Israel, nos dias do profeta Elias, Eliseu e dos profetas que nós estaremos estudando, que são os profetas clássicos, Israel é a parte norte, com capital em Samaria. E o versículo de número 8, olha só, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ou seja, na tribo do norte, há homem de Deus aqui. Pode trazê-lo a mim. E aí a gente conhece a história. Ele vai até
Eliseu nem o recebe, porque Eliseu quer curar, em primeiro lugar, o orgulho dele, dá uma ordem para ele mergulhar no rio barrento 7 vezes, ele fica revoltado, aceita depois o conselho dos seus soldados, mergulha e na 7ª vez sai como uma pele de bebê. Aí ele vai novamente até Eliseu, Eliseu o recebe, ele quer presentear Eliseu, Eliseu não aceita, ele pede terra da onde Eliseu está para levar para a casa dele, para o reino dele, e para o reino da Síria, e ele concede. E aí a gente viu também que Geazi se corrompe, querendo os presentes que não poderia receber. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Eu deixo essa breve meditação aqui dessa garotinha tão especial, porque ela é uma lição. Ela é uma lição de uma serva de Deus que por meio dela o milagre veio. Tá bom? Amém, meus irmãos? Gil, paz, Gil. Amém. Graças e paz, pastor. Graças e paz, irmãos. Vamos lá. Amém. Meus irmãos, então, semana passada nós iríamos começar os Amós, Oséias e os demais textos, e aí não deu tempo. Então, eu quero gastar mais um minuto com vocês no nosso livro-texto. Vamos lá para o livro-texto. Eu quero ler algumas porções com vocês. E logo na sequência a gente vai hoje nós iremos trabalhar. Eu quero falar mais um pouco sobre os profetas e a literatura profética. Quero falar um pouco sobre profetas menores. Por que o termo é chamado de profetas menores, né? Por que eles são assim conhecidos, né? Por que razão é profetas menores, né? Os outros são profetas maiores. Eu quero então falar um pouco com vocês sobre essa questão. No livro-texto do Ellison, mas antes disso eu quero falar um pouco com vocês sobre ainda a literatura profética, que se encontra aqui no livro do Hill e do Alson. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Tá dando para ver? Tá um pouco fora de só enquadrar melhor. Dá para ver, pastor. Tá, né? Tá. Então, só enquadrando aqui. Joia. Estou utilizando, né, como é costume, como eu disse para vocês, esse material. Gosto de mostrar o livro, né? Só estou replicando. Só um segundo. Panorama do Antigo Testamento do Hill e do Alton, mas eu estou compartilhando aqui algumas folhas só para a gente ler juntos, tá bom? Então vamos lá. E eu também vou compartilhar um pouco do livro do Ellison, tá? Então vamos lá. Aqui, vamos lá, meus irmãos. Quero ler algumas folhas com vocês. Introdução à literatura profética. Quero ler esse texto aqui. O que é um profeta? Alguém pode ler para nós? Um irmão ou uma irmã pode ler para nós, por gentileza? O que é um profeta? Profeta é alguém que fala no lugar de outra pessoa. Na Bíblia, o profeta geralmente é o porta-voz de Deus, embora Êxodo 7:1 se refira a Arão como profeta de Moisés. Na política atual, esse conceito é bem representado pelo porta-voz do presidente. É ele quem transmite as opiniões, reações, intenções e as próprias palavras do presidente quando necessário. Quando o porta-voz fala à imprensa, se sabe que ele não profere palavras próprias, mas expressa apenas o desejo do presidente. Outro exemplo é embaixador, que transmite reações e opiniões oficiais de um governo para outros países. Da mesma forma, profetas são porta-vozes que propagam as opiniões, reações, intenções e palavras do próprio Deus. Em resumo, o programa divino é anunciado pelas palavras dos profetas. Olha que frases fortes, e guardem esses conceitos, irmãos. Isso são importantes vocês guardarem, tá? Profeta é aquele que fala
no lugar de outra pessoa, que fala em nome da pessoa, como está aqui. Então, profeta é alguém que fala no lugar da outra pessoa. Então, esse termo, a melhor correspondência é como hoje nós temos, como o texto realmente nos ensina, porta-voz. Ou, no caso, né, como a gente conhece muito bem, como está aqui, o embaixador. O embaixador, quando ele está num outro país, ele está representando aquele país e aquele governo. Pode ver que nas leis internacionais, a Baixada do Brasil nos Estados Unidos é território brasileiro. A Baixada Americana no Brasil, ela é considerada território americano. E o que o embaixador fala são as palavras não dele próprio, mas ele representa aquela nação. Então, olha como é interessante e é forte essa ideia. Então, guardem isso, né? E essa síntese que o autor define aqui foi muito legal e eu queria destacar também para vocês, porque olha só que interessante. O profeta, ele apresenta o quê? O programa divino. Então, na realidade, quem apresenta o programa divino acaba sendo um profeta. Isso é muito bom a gente saber e considerar, porque se em algum momento aquele que se diz ser um profeta não estiver mais sendo porta-voz de Deus, ó como é interessante isso, porque o profeta ele é o porta-voz de Deus. Se ele não está mais sendo porta-voz de Deus, se ele não está sendo mais embaixador dos céus, ou se ele não está mais apresentando o programa divino, ele está se desfigurando na sua vocação sagrada. Olha que interessante, Arão foi o profeta de Moisés, mas Moisés era aquele que falava para Arão a revelação de Deus. Então, nesse caso, nós conhecemos a história e sabemos que Arão foi só o orador, ele tinha uma boa comunicação. Já Moisés, nós sabemos que ele tinha dificuldade de falar. Alguns vão dizer que ele era gago, ou pelo menos ele não era um grande orador. Já Arão era um grande orador. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes uma pessoa ela pode até começar bem, ela acaba sendo porta-voz de Deus, ela começa realmente ali anunciando a grandeza de Deus, falando tudo aquilo da parte de Deus, e num dado momento ele se desfigura. Ele deixa de ser porta-voz de Deus, deixa de ser embaixador dos céus, e ele começa então ao quê? A ser agora porta-voz de um político, porta-voz de uma denominação, porta-voz dos seus próprios interesses, ou seja, o programa dessa pessoa muda. E quando o programa muda, há o quê? Uma nova configuração. Logo, essa pessoa perde a sua essência. Por quê? Porque como embaixador dos céus, o que nós devemos fazer, irmãos? Proclamar as coisas do céu. Nada mais, nada menos do que isso. Tá bom? Então, estou dando essa ênfase só para a gente poder aqui trazer essas evidências, porque como aqui o próprio Hill diz, né, no Antigo Testamento eles recebem diversos títulos. O mais frequente é Nabi, que apesar de polêmico, parece indicar que o profeta era o chamado. Outro título é vidente, que se refere à tendência do profeta de receber visões reveladoras. É claro que eles nem sempre recebiam mensagens por meio de transes ou visões. Este era apenas um dos modos. De forma geral, o texto bíblico não especifica como a mensagem era recebida. Na escola conservadora, na escola ortodoxa, nós vamos dizer que o profeta ele sabia plenamente quando Deus estava se comunicando. Nas outras escolas, principalmente nas escolas, eu diria, liberal, teologia liberal,
vão argumentar se eram na palavra, na construção de frases, nas ideias. Eles vão fazer tantos debates que, na realidade, eles acabam debatendo tantas coisas que até tiram essa beleza do sagrado. Por exemplo, irmãos, vou dar só uma síntese. O profeta, ele recebia a ideia do sagrado, ele ouvia a voz, palavra por palavra, ou ele realmente ele era literalmente alguém que era conduzido a escrever cada frase, cada palavra acertadamente como Deus tinha dito. Perceba, não dá para a gente saber se Moisés de fato ouviu uma palavra, ou se ele ouviu uma frase, ou se ele absorveu uma ideia. Isso tudo pode ser relevante numa discussão? Pode, mas eu diria que não é o mais relevante. Por quê? Pensemos da seguinte forma. Moisés é diferente de Arão, que é diferente de Davi, que é diferente de Jeremias. Uma coisa é fato, Deus se comunicou com eles, e a comunicação que Deus teve com eles, eles foram fiéis. Tanto é que os feitos de Deus se perpetuaram por meio deles. Por exemplo, Moisés com as pragas. Ora, será relevante saber se Moisés entendeu que viria uma praga dos gafanhotos, ou se ele entendeu palavra por palavra, e se ele não esqueceu de nenhuma vírgula. Eu quero acreditar, irmãos, de uma forma assim bem resumida, que essas discussões podem até ser relevantes, mas elas não são mais relevantes, porque eu acredito que se um profeta, em algum momento, ele esqueceu de uma palavra, naturalmente o Espírito Santo ou alertaria, ou lembraria. Se foi uma ideia que foi introjetada nele, na mente, se ele ouviu o som da voz de Deus, se ele teve uma compreensão de um texto. Tudo isso são discussões que, para mim, são válidas num primeiro momento, mas não são mais relevantes. O mais relevante é saber que eles foram chamados, tiveram visões, foram instrumentos de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tudo. Tá joia? Querem fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma colocação, né, acerca dos profetas não clássicos, como Elias e Eliseu. Como você acabou de falar, né? Eles parece que emite a palavra, como no caso de Naamã, que acontece o milagre de forma natural, ou seja, nós não vimos evidência de caricatura deles mística. Você está entendendo o que quer dizer, né? Porque hoje, aquela ideia de que a pessoa recebe aquela mensagem, aquela mística litúrgica, né? Ou evidências sobrenaturais, até exterior, né? Sim, E sim. demonstra que a mensagem chegou até ele e está transmitida. Não, ele fala naturalmente, assim, né? Pelo menos não vemos evidência dessas características. Sim, sim. Por outro lado, Júnior, a gente também não pode desconsiderar os transes, os momentos de epifania que alguns profetas tinham, que remetem a essa ideia mística de alguns hoje. Você vê como que é curioso. No caso de Elias e Eliseu, eles tinham... Né? Não demonstra muito, você pode ver. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, enquanto eu estou fazendo minhas lições de casa aqui com vocês, e as minhas lições de casa nas mensagens da igreja, eu deduzo, tá? Opinião minha. A questão dos profetas, principalmente da escola dos profetas aqui, de uma grandeza, a atuação de Deus na vida deles é de uma grandeza tão grande que a impressão que dá, me permita essa frase, tá? É que o próprio Deus chegou para eles e disse assim: tudo que vocês quiserem vai ser como vocês desejam. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao ler o texto, principalmente de Elias e de Eliseu, nós sabemos que ele era um homem de oração, porque Tiago fala isso, que ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que chovesse e choveu. Mas quando nós estamos vendo no texto sagrado, que nem agora acabamos de ler, 2 Reis 5, ele desafia o rei de Israel e diz: pode mandar
o general, vim até mim, porque há profeta em Israel. Chega um ponto que o texto não diz que ele orou se preparando para receber Eliseu. Deduzimos que tudo que ele fazia era debaixo de muita oração. Mas a palavra dos profetas era de uma grandeza tão, tão fantástica, que até nas coisas mais corriqueiras e, como eu venho chamando, de ordinárias, eles atuam, e é como se Deus falasse mais ou menos assim para eles: olha, eu estou separando vocês, e vocês serão minha boca na terra, e vão fazer o que vocês quiserem para glorificar o meu nome. É como se fosse algo desse gênero, porque, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 6, olha que interessante, no capítulo 5 de 2 Reis, Eliseu não aceita os presentes de Naamã. Lembram? 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Irmão, 72 quilos de ouro. Pensa. Quanto que está uma aliança hoje? Pensa. No capítulo 4, acaba falando que eles não tinham pão. E ele vai lá e ora e há a multiplicação do pão de cevada. Vem Naamã com as mulas carregadas de prata, com 72 quilos de ouro e 10 roupas finas, de reis, de nobres. Devia ser uma nota aquilo. Só alta corte devia usar. Devia ser com pendentes, fio de ouro, coisa... O texto diz que era especial. Ele não pega nada disso. Nada disso. E agora, no capítulo 6, olha que dilema. Fala que onde eles se reuniam era apertado. E alguém chegou para ele e falou: olha, onde nós nos reunimos é apertado. A igrejinha estava apertada, entendeu? Então vamos ampliar? Vamos. O senhor não quer ir conosco? Vamos. Eles foram cortar madeira. Olha lá, será que aquelas prata e aquele ouro não dava para fazer agora uma baita igrejona? Claro que dava, mas não foi isso. Aí eles vão lá e eles estão cortando as árvores e de repente o que acontece? O machado não cai no Rio Jordão, lembra disso? E aí o discípulo diz: ai meu Senhor, o machado caiu e era emprestado, ou seja, nem dinheiro para comprar machadinho eles tinham. E o que Eliseu faz? A Bíblia não fala que ele ora, a Bíblia não fala nada, a Bíblia só pergunta: onde está? Ele era de uma comunhão tão grande com Deus, não é que eu não estou dizendo que ele não orava, tá, irmãos? Eu quero dizer o seguinte: ele era um homem de tanta oração, de tanta comunhão, que era uma interação de Deus e ele e Deus, que ele pega um galho de uma árvore e fala: onde está? Está ali. Pode ver que ele pergunta onde está. Ele poderia ter revelação de onde caiu, não poderia? Poderia. Mas ele pergunta. Dá para ver que até no milagre Deus conta conosco, né? Ele pega também um galho de uma árvore e joga ali onde estava e o machado flutua. Eles pegam. O que eu quero dizer com isso? Você vê, Júnior, não tem essa manifestação mística, mas tem uma manifestação espirituosa tão grande, tão transcendente. Nesse caso, em alguns profetas a gente já vai ver. Por exemplo, quando a gente chega lá no profeta Ezequiel, que é chamado profeta maior, a gente vai ver isso. Ele já tem visões, revelações, que é uma coisa mais mística, mais regada de epifania. O fato dos profetas hoje, principalmente pentecostais, terem isso, é porque, querendo ou não, remete a essa ideia que também havia entre os profetas. Quando eles recebiam a presença do Espírito Santo, havia sim essas manifestações. Pode ver que quando Saul foi ungido como rei, logo na sequência ele profetiza com os profetas. Então, tem um lado místico também, tem um lado... só que também tem esse outro lado mais centrado, menos, eu diria, emotivo, que é uma revelação mesmo de Deus em que ele vai e se comunica de uma forma até surpreendente, como agora eu venho dizendo, nas multiplicações dos pães de cevada e aqui fazendo com que o próprio machado flutuasse, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. É que hoje, né, o profeta, para ele ser visto, ele tem que ter muita emotividade. Se ele simplesmente dá uma revelação, como eu estou falando para vocês, ele parece que não é bem aceito, né? Então, porque o que eu quis dizer é o seguinte, que eles eram homens de oração, não resta dúvida. Eu quis dizer o seguinte, no ato que ele estava ali na sua vida cotidiana, quando ele era exigido,
ele já falava, está curado. Se você ver lá no Novo Testamento, o discípulo que seguia Jesus, esse mesmo padrão, Pedro, quando visita Enéas, ele diz, Enéas, Jesus te dá saúde. E ele foi curado, pegou sua cama. É isso que eu quero dizer. Não precisa ficar lá 2 horas orando. É a coisa assim, ó. Sim, imediato. Sim. Por outro lado, eu só fiz também esse comentário, Júnior, trazendo esse equilíbrio, porque eu sei que o exagero pentecostal e emotivo, o exagero avivado e emotivo, tem hora que desfigura um pouco. Mas também dizer que não existe, sabe, Júnior, uma coisa que a gente nota, né? E por isso que a gente... vou até dar um testemunho aqui. Meu filho, ele hoje logo cedo, ele veio me dar um abraço, me dar uma boa notícia. Na segunda-feira, hoje é quinta, onde foi quarta, terça-feira. Na terça-feira, né, meu filho ele está fazendo parte de um projeto para se tornar um pro player, que é um jogador profissional de eletrônico, né? E ele vem trabalhando muito nessa questão e ele fez algumas jogadas. Ele falou, pai, eu fiz umas jogadas inacreditáveis. E aí na terça-feira ele veio, o senhor quer ver, pai? Eu falei, claro, filho. Aí ele me mostrou 4 jogadas, mas uma era muito especial. Eu falei, filho, você tem que publicar isso nas redes sociais. Ele falou, pai, eu ainda não estou no nível que eu queria, então eu ainda não vou publicar, mas na hora certa. Eu falei, eu acho que isso daí você já tem que começar a publicar. E aí o que acontece? Ele falou, puxa, então eu vou tentar colocar esse vídeo, então, no maior site que existe no mundo. E aí ele abriu ali e falou, puxa, pai, eu vou ver, né? Não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, filho, vamos sim. Enquanto ele estava fazendo tudo isso, eu até queria orar com ele na hora. Confesso, irmãos, estava com a vontade, sabe? É o paizão, né? O paizão querendo ver o filho se engrenando, ele está ralando tanto nessas coisas. Mas eu não quis espiritualizar, né? Mas oro muito por ele. E no final do dia eu perguntei para ele, e aí, filhote, você mandou? Ele falou, mandei agora de noite, pai, mas eu não sei se vai dar tempo, porque há uma rotatividade nos jogos, então muitas vezes sai da grade. E aí a pessoa que vai fazer a avaliação não vê o vídeo, né? Então aí ele falou, acho que não vai dar mais tempo. Eu falei, tudo bem. Ele falou, pai, você pode orar por mim? Eu falei, filho, claro, eu estava morrendo de vontade de manhã, imagina, né? Aí quando ele falou isso, eu abracei, antes de orar com ele, eu falei assim, filho, não me pergunte como funciona a oração. Só te digo uma coisa, a oração é uma das promessas mais tremendas de Deus. Quando a gente ora, Deus atua nesse planeta. Ele escolheu assim. Ele escolheu. É um milagre. Então, creia nisso, tá bom? Tá bom. Aí oramos. Falei, só que se nada acontecer, creia que Deus está na frente. Tá bom? Tá bom. Aí, isso foi na terça noite, depois da aula aqui, inclusive. E aí, ontem nada, aí hoje cedo, a minha esposa, ele tem uma notícia para te dar. Eu falei, não acredito. O que será que aconteceu? Será que fizeram um site coreano e ele seleciona no mundo daquele jogo LOL as melhores jogadas, né? E não é que saiu, o vídeo dele foi selecionado e o primeiro jogador do mundo abre o vídeo, o jogador número 1 do mundo, que é um pro player famosíssimo, e o segundo vídeo do meu filho. Poxa vida! Ontem à noite ele chorou aqui, eu já estava dormindo, né? E aí ele se emocionou, e aí de manhã foi a outra oração, foi a oração de gratidão. Né? Então, assim, você vê, irmãos, eu não sei como que acontecia, estou dando esse testemunho, depois eu até passo o link para vocês, talvez vocês não entendam nada, que nem eu, é um monte de bonequinho lá, né? Mas, assim, foi uma alegria, e eu vejo que, de uma forma muito mais poderosa, eram os profetas. Que eu vejo os profetas praticamente falar o negócio e acontecer. E nesse caso aqui, eles eram extraordinários, de uma comunhão com Deus. Agora, eu não estou dizendo que eles não oram, pelo contrário, a vida deles era de profunda oração. Mas eles são equilibrados, eles sabem falar com o rei, eles não ficam apelando emotivamente. Eu acho que esse é o ponto que o Júnior quis trazer, né, Júnior? Porque a gente vê muito apelo,
muito lado emotivo, apelativo. Sim. Pode ver que hoje sensacionalista. É um sensacionalismo doentio. Então isso tira um pouco essa beleza, né? E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar essa espiritualidade intensa de uma oração piedosa, de uma oração profunda, de uma vida piedosa, de jejuns, consagração, e também essa seriedade de saber se equilibrar. Bom, mas aí foi isso. Eu fiquei tão feliz pela resposta de Deus na vida do meu filhote. Ele falou, pai, foi o meu primeiro fruto desses anos todos. Eu fiquei muito feliz por ele, né? Então, Deus seja louvado, né, irmãos? Sim, tá bom? Com certeza. Então, beleza? Mais alguma coisa sobre os profetas aqui, meus irmãos? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos prosseguindo aqui? Ó, ok, pastor. O ministério dos profetas bíblicos tendia a aumentar em tempos de crise. Guarda essa frase é muito legal. Vocês concordam com isso? Sim. Crise era o lugar propício para exatamente haver um sinal poderoso, tá bom? Verdade. Então, Deus usou os profetas para orientar o seu povo em tempos de crise religiosa, oficialização do culto a Baal na época de Elias, né? Crises políticas, ameaças assírias e babilônicas ou crise de identidade enfrentadas pela comunidade pós-exílica. Ou seja, é toda aquela síntese, né? Os profetas profetizaram antes do cativeiro babilônico, que são os profetas não clássicos, profetizaram antes do cativeiro assírio, que são esses profetas clássicos, profetizaram entre os cativeiro assírio e babilônico, e depois também do cativeiro babilônico, né? E aí, aqui acontece uma coisa muito interessante, eu queria só ler mais essa frase aqui. Um irmão pode ler para nós, por favor? Uma irmã? Evidências da existência de uma instituição profética foram encontradas em todo o Antigo Oriente Médio. Entre as tabuinhas de Mari do século XVIII, foram achados cerca de 50 textos nos quais funcionários locais escreveram ao rei, Zin-Ribin, para informá-lo de profecias pronunciadas no distrito a seu respeito. Outro grupo de profecias veio do Império Neo-Assírio, na época de Esar-Adon e Assurbanipal. Exatamente, ou seja, era algo muito comum entre as religiões. Agora, não duvide, irmãos, a influência do povo judeu, principalmente dos hebreus, nesses povos, porque era algo muito forte a escola dos profetas. Como eu tinha dito há pouco, os profetas, eles tinham uma voz em Israel, na tribo do norte, em Judá, na tribo do sul, nas nações vizinhas. Vocês podem ver que a gente vai estudar o profeta Isaías, ele profetiza várias nações, logo abala até essas nações e cria uma cultura poderosa, tá bom? Então aqui, ó, profecias pré-clássicas, a gente já falou isso, ou não literários, lembram disso? Né? E aqui o autor ele vai falar de vários profetas, Moisés, no caso a gente sabe que ele é um profeta que escreve o Pentateuco, né? Mas aqui também temos Débora, né, como profeta, temos outros profetas como o próprio Samuel. Então a gente tem vários profetas, como a gente já viu, os não clássicos, tá bom? E aí, continuando, temos os profetas que atuam na monarquia, como a gente já viu, e os profetas clássicos que a gente está estudando, que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, vamos lá. Agora, só queria dar um destaque aqui para esse gráfico. Essa figura é muito legal. Dá uma síntese da época que eles atuaram e qual era a função deles naqueles dias. Período pré-monárquico. A função, porta-voz, líder. O público era o povo. Mensagem, orientação nacional, manutenção da justiça e supervisão espiritual. Olha que síntese legal. Exemplos, Moisés, Débora e Samuel. Interessante, né? Essa figura, esse gráfico, né? Demonstra bem a função de cada um, o período, o público, a mensagem, o exemplo. Pré-clássico, porta-voz, conselheiro. Público, rei e corte. Mensagem,
conselho militar, pronunciamento de repreensão ou bênção. Olha que interessante. Por que pré-clássico, né? Como a gente já viu, ou não literário? No caso, Natã, Elias, Eliseu e Micaías. Aias, né? São os pré-clássicos. Agora, olha que interessante. Eles atuam mais no rei e na corte. Por que há essa diferença? Por que um atua mais com o povo, outro atua mais com o rei e com a corte? O que vocês acham, irmãos? Queria fazer uma pergunta para vocês. Não entendi, pastor. Por que aqui, por exemplo, no período pré-monárquico, o alvo do profeta era mais com o povo, no caso Moisés, Débora e o Samuel, e já que nesse período pré-clássico e clássico, o alvo da mensagem era mais com o rei e com a corte. Por que Natã não falava tanto com o povo? Elias não falava tanto com o povo, Eliseu, e falava mais com o rei e com a corte. Por que há essa diferença aqui? Qual é o motivo? Porque o povo ainda lá, na pré-monarquia, não estava constituído. Então, quando constitui o povo com a monarquia, existe uma liderança que ele tem que dirigir o povo. Então, caía sobre ele essa responsabilidade. Então, claro, parabéns. É isso aí, Júnior. Entenderam, irmão? Aqui, nesse período, havia os príncipes, havia os sacerdotes, havia os levitas, mas o povo tinha uma função mais comunitária, no sentido de Deus está falando com o povo, é com a nação. Tem os seus líderes, tem, mas é a nação de Israel. O povo de Deus, lá no deserto. Agora, aqui já há os líderes do povo. E um líder tem essa função de conduzir o povo. Por isso que quando vem a monarquia, Deus quer levantar homens e líderes segundo o seu coração. Porque um líder forte conduz um povo forte. Um líder fraco vai fazer com que o povo se torne cada dia mais fraco. Eu sei que existem exceções, mas um líder vai determinar muito aquilo que vai acontecer naquele povo. Tudo bem? Maestro, né? Exatamente. Exatamente, Júnior. Ficou claro para os demais irmãos? Ficou? É aquela questão, irmãos. Deus, antes de falar com a igreja, Deus vai chamar a atenção do pastor. Antes de Deus falar com a comunidade inteira, a denominação, Deus vai falar com os líderes da denominação. Se ele levantou líderes, não tem sentido. Você está entendendo? Então, é questão de transição. Aí aqui, ó, olha só que interessante. Aí aqui tem uma outra mudança de novo. Aqui Deus volta a falar novamente com o povo. Nesse momento de transição, usa Jonas, usa Isaías, usa Jeremias. Por que Deus volta a falar com o povo nesse período aqui, que seria usando agora os profetas clássicos? Por que Deus começa a falar de novo com o povo? O que aconteceu nos dias de Isaías e nos dias de Jeremias? Os reis estavam muito sintonizados com Deus ou não? Pelo contrário, os reis estavam totalmente corrompidos, e até foi por isso que veio o cativeiro, né? Exatamente. Percebam, não é que Deus não vai falar com o povo, mas Deus vai falar primeiro com o líder. Agora, se o líder perder o sentido, Deus vai falar com o povo, porque o povo também tem uma responsabilidade. Interessante, esse gráfico é muito legal, né, irmãos? Ele traz uma luz boa, ao mesmo tempo, dessa cronologia, da atuação do profeta e da maneira em que ele age. Ele age, ora, na comunidade, ele age, ora, de forma política, porque, querendo ou não, quando ele fala com o rei e com a corte, ele está tendo uma mensagem também de realinhamento político, realinhamento econômico e social. Para quê? Para que essa monarquia pratique a teocracia. Então, agora, quando esses reis se perdem, Deus volta a falar com o povo. Então, eu quis trazer esse assunto aqui para vocês, e a gente vai encerrar agora aqui com esse, a literatura apocalíptica. O que acontece nessa frase? Alguns profetas têm uma característica
de serem profetas de uma literatura mais futurística, que é o caso de Daniel e Zacarias, e alguns capítulos de Isaías também. Então é interessante que também tem essa característica entre os profetas. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tranquilo? Joia essas abordagens, não? O livro do Hill e do Alton é muito bom. E aqui também tem mais uma figura que eu queria gastar um minuto com vocês. Interpretação da literatura profética. Olha que legal. Né? A mensagem e o cumprimento. Palavra de Deus com autoridade, desdobramento do plano de Deus. Entendida pelo profeta, revelada ao público contemporâneo. Pode ser vago, obscuro ou tomar um rumo não esperado. E aqui é um gráfico mostrando mais ou menos essa interpretação da literatura profética, né? Então, assim, é bem interessante essas características. Depois vocês olhem no livro texto, a mensagem do profeta. A gente trabalhou bem, né, semana passada sobre essa questão. Só queria destacar essas frases aqui. Alguém lê para nós, por gentileza? Esse texto em destaque. Oráculos de acusação, descrição da ofensa. Oráculos de julgamento, futuro castigo pela ofensa. Oráculos de instrução, como receptores devia agir. Oráculo de consequência ou esperança, acontecimento após o julgamento, ou esperança de livramento e restauração. Aqui é só dando uma ideia do tipo de anúncio e a mensagem que os profetas tinham. Tá bom, meus irmãos? Aqui dando um detalhamento aqui, mais característico, né? Ó, categorias oraculares, por exemplo, vamos pegar aqui, acusação, descrição, declaração da ofensa, ênfase pré-exílica. Enfoca principalmente a idolatria, o ritualismo e a justiça social. ênfase pós-exílica, enfoca a falta de honra devida ao Senhor. Então, assim, aqui é uma figura muito bonita e muito representativa de como eles atuavam, e eu achei muito legal isso nesse livro-texto, então vale a pena aqui a gente dar esse destaque, tá bom, meus irmãos? Então agora eu quero ir para os slides, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Agora, deixa eu ir para um outro slide aqui com vocês, que é esse daqui. É aqui. Deixa eu só tirar aqui. Eu quero ir agora para o livro do Hill. Conheça melhor o Antigo Testamento. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos estudando essa parte e tratando dos livros proféticos. Na nossa Bíblia, há uma divisão dos livros proféticos. Profetas maiores e profetas menores. Por que há essa separação entre profetas maiores e profetas menores? Vamos lá, irmã Cleusa, a irmã sabe me dizer o porquê? Por que profetas maiores e profetas menores? Pastor, porque maiores é porque eles têm mais escritos e os menores menos escritos, não é isso? Vamos ver se os demais irmãos concordam com a irmã, não sei, vamos ver. O Gil, quando ele vai pregar lá na igreja, eu estou aqui no púlpito, aí o microfone está aqui, aí o Gil vai pregar, eu tenho que... Aí eu até brinco, né? Ele é profeta maior. Maiores. Lembrei agora. É profeta menor. Lembrou? Gil, por que essa definição de profetas maiores e menores? Eu concordo com a minha irmã Cleusa, acredito que é por conta dos livros que são menores, não que nenhum deles tenha sido maiores um do que os outros, tenham tido mais ênfase nos seus ministérios, apesar que alguns tiveram, mas acredito que é por causa dos escritos mesmo, como a irmã Cleusa disse. Paísa? Eu acredito que sim, né, de atuação. Joia. Irmão Júnior, quer falar alguma coisa, irmão Júnior? É isso mesmo, estatura de conteúdo. Joia. Estatura de conteúdo.
Fala bonito, hein? É advogado, irmão. É advogado. De fato é isso aí, irmãos. Não é pela relevância, porque todos eles falaram da parte de Deus. É que alguns tiveram, eu diria, o privilégio de terem mais revelações do que outros. Uhum. E tiveram o privilégio de escreverem mais. Então, é a quantidade de textos. Então, na nossa Bíblia, quando pegamos, por exemplo, a nossa Bíblia, e nós vemos, por exemplo, a divisão, logo depois de dos cânticos em Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, percebam que Isaías, Jeremias e Ezequiel são livros com muitos capítulos. Muitos. E depois que vem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são poucos capítulos. Então não é ordem de relevância, nem de prioridade, é realmente a ordem mesmo, como que você disse, Júnior? Estatura, conteúdo. Né? Estatura de conteúdo. Tamanho é o tamanho, né? O tamanho propriamente dito, tá bom? No entanto, nós estamos seguindo aqui o roteiro cronológico. Eu gostei demais do roteiro que a nossa querida irmã Márcia, professora Márcia, ela faz a abordagem dos estudos dela. E então eu amei, né? E aliás, recomendo que vocês sigam a professora Márcia no YouTube, nas redes sociais, assistam às aulas dela, todas as aulas, porque eu estou encantado com o conteúdo da nossa irmã. E, para minha alegria e surpresa, como eu tinha dito, no passado, o Fabiano deu essa aula aqui, se eu não me engano, inclusive ele deu essa aula para o Flávio. Eu acho que o Flávio teve aula com o professor Fabiano. E, na época, o professor Fabiano, inclusive, montou vários slides, e outros slides, eu não sei se foi o Ribeiro, se foi o Paulo Pescador ou quem foi, mas o próprio Fabiano usava os slides já da professora Márcia. Então, eu também tenho acompanhado algumas aulas dela e eu fiz a montagem de alguns slides baseados nas aulas dela. Então, eu estarei agora replicando para vocês os slides da professora Márcia, que eu fiz ali uma montagem das aulas que estão no YouTube dela, são aulas livres, abertas ao público, e eu achei tão fantástico que eu até acabei fazendo alguns slides dos 4 livros que a gente vai estudar agora, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Tudo bem. Alguma pergunta até aqui? Não, tranquilo? Tranquilo. Então agora... Oi? É tranquilo, né? As relevâncias dele não há entre eles, né? Como assim? Não há relevância no conteúdo, né? Dos profetas, chamado menores. Sim, né? não há, até porque, Júnior, é aquela questão, tudo foi importante, né? No seu contexto, né? Não tem como a gente falar que um profeta fez mais ou menos. E aqui, mais uma vez, irmãos, é aquilo que eu falo. Louvado seja Deus pela vida de Jeremias. Porque por meio de Jeremias, hoje nós podemos, eu diria, desfrutar do quê? Desfrutar de uma literatura conhecendo sobre os reis de Israel. Nós podemos desfrutar de uma literatura conhecendo da escola dos profetas. Se Jeremias não tivesse registrado isso, como nós hoje talvez teríamos conhecimento dos cronistas que escreveram dos reis de Judá e dos reis de Israel? Lembram disso? Que quando nós estudamos os livros históricos, Samuel, Reis e Crônicas, e depois também Neemias, Esther, o que acontece? Esses livros históricos, eles só foram possíveis serem escritos, no caso por Jeremias, porque durante a monarquia de Judá e a monarquia de Israel, aconteciam que eles tinham os cronistas que registravam. Jeremias, quando ele faz menção da morte do rei, ele fala, e o rei morreu e foi sepultado com seu antepassado, seu filho assume o trono, tantos anos de reinado, e os demais detalhes sobre o que ele fez, o que ele construiu, estão nos livros históricos do rei de Judá.
Os demais registros estão nos históricos dos reis de Israel, mostrando que ele, ao mesmo tempo que foi inspirado por Deus, ele também pegou esse material. E esse material serviu como apoio para ele poder realmente consolidar e dar aquele toque de erudição, e não só de erudição, mas de acontecimento, de fato, histórico. Pode ver que muitas coisas, agora a gente vai ver alguns profetas que eles vão fazer alguns apontamentos na história. No ano do terremoto, no ano do rei, da morte do rei. Então, quer dizer, mas Jeremias, quando ele fala sobre a monarquia e inclui ali o livro a Escola dos Profetas e começa a falar sobre a importância dessa liderança dos profetas nessa nação, então você vê que ele resgata isso e ele usa esse material desses cronistas como seu instrumento para fundamentar o seu escrito. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, agora vamos falar um pouco sobre os profetas menores, irmãos, para a gente encerrar esse bloco. Graça e paz, pastor Johnny. Amém, graça e paz. Desculpa o atraso. Então, aqui no livro, não foi nada, meu irmão. Você já tinha falado, né? Que tá vindo trabalho. Aqui, ó, introdução aos profetas menores. Aqui vai explicar, de fato, o que nós acabamos de falar, tá bom, meus irmãos? Né, ó, as designações profeta maior e profeta menor foram cunhadas por Agostinho no princípio do século IV depois de Cristo. Menor refere-se à brevidade do segundo grupo, certamente não à sua importância relativa. Os hebreus chamavam-no de o livro dos 12. Foram provavelmente agrupados desta maneira por Esdras e a grande sinagoga, mais ou menos no ano de 425 a.C., talvez a fim de acomodá-los em um rolo. O grupo todo é mais curto do que apenas Isaías, Jeremias ou Ezequiel. Interessante esses detalhes, né? Então, por essa razão que é chamado os profetas menores. Então, um único grande rolo para caber em tudo, porque Isaías é maior do que esses demais 12 livros, desses demais 12 profetas, tá bom? Então, aí aqui vai vir alguns detalhes, algumas datas cronológicas, alguns acontecimentos, que eu acredito que só quero dar um destaque aqui, ó. Antes do cativeiro, norte, 722 a.C., aí vai vir as datas cronológicas e a mensagem. Mais uma vez. Irmãos, olha, lembrando mais uma vez, como a própria professora Márcia enfatiza no seu material, para a gente estudar a introdução do Antigo Testamento cronologia e principalmente mapas. Mapas de cada período. Para a gente entender aquele império, entender aquela transição, entender aquele dilema, tá bom? E aqui a cronologia, né? Antes do cativeiro norte. Oi? Ser um cartógrafo, né? Exato. E hoje a gente vai estudar praticamente aqui, ó, Oséias, Joel, Amós e Jonas. Não vamos estudar Obadias, nem Miqueias hoje. Mas perceba, irmãos, algumas datas nós não temos como definir. Cada teólogo vai fazer a sua construção. Por exemplo, aqui, segundo a professora Márcia, o primeiro escritor tá aqui para ela é Amós. Depois vem Oséias. Então, aí Obadias está aqui com 845. Só que assim, ao mesmo tempo, nós não temos como afirmar, por exemplo, tanto Obadias quanto, por exemplo, o próprio Jonas. Jonas, alguns vão datar até uma outra data, posterior ao cativeiro. Então, quer dizer, pode ser, pastor? Pode ser. Não tem como você pontuar. Já Amós e Oséias é mais fácil de pontuarmos, tá bom? No caso, então aqui são antes do cativeiro norte, antes do cativeiro sul, que é Abacuque, Sofonias, depois do regresso ao cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então, assim, temos também aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Então, é bem interessante
esse material, tá bom? Então, é só para vocês terem uma noção, né? Tá, só uma ideia. Tá joia, irmãos? Ó, entre cronologia e estilo, este último tem geralmente primazia. E aqui ele vai dar uma noção da disposição, não só do tema, mas também da cronologia, tá? Então, essa disposição da mensagem é muito interessante. Tudo bem até aí, meus irmãos? Ok. Então, tá joia. Então, agora eu vou parar aqui a nossa gravação e vou abrir uma nova gravação já com os slides de Amós e Oséias, tá bom? Alguma pergunta? Não, Nenhuma? Só um detalhe aí sobre essa questão da... Eles são importantes, conteúdo maior, outro menor, mas, que eu diria, não é errado eu pensar que eu tenho uma predileção maior por um livro do que outro, né? Não, não. Porque Assim, eu admiro muito Daniel, o livro de Daniel. sim. Gosto muito. Júnior, Isaías. essa predileção, ela está ligada à inclinação literária, está ligado à disposição espiritual, está ligado à experiência que você teve com Deus na sua história. Não tem um certo e errado. A informação que traz também, né? Sim, então, mas Maior, pode ver que pode ser uma questão literária, uma informação, mas pode ser também uma resposta de Deus na sua vida. Sim, também. De repente, você está vivendo dias de terror e você descobre o livro de Jó, e você lê, estuda e chora junto com Jó, tal, e a tua cura vem junto com o processo da sua devocional, buscando a Deus em cima do livro de Jó. Qual vai ser o livro da tua vida? Jó. Sim, claro. Para mim, o texto, todos nós temos um livro, ou alguns livros, ou algumas biografias, não é assim? Uhum. Eu já disse para vocês de algumas biografias que eu amo, mas o versículo do meu coração, eu nunca comentei com vocês qual é, né? Não. Então vou abrir a próxima aula com ele, tá bom? Ok. Fechado. Beleza. E depois vocês me digam qual é o versículo do coração de vocês, tá bom? Fechado? Fechado. Então eu vou interromper aqui a gravação.